E não adianta achar ruim comigo, porque não sou eu que tô falando, gente. Esse escândalo surgiu aí e não sou eu que tô falando. Existem mulheres acusando ele, gente. Filho de Olavo de Carvalho fez uma seita. E eu não gosto muito de falar da extrema-direita, mas eu vou falar por quê? Porque eles estão falando de seita e eu trago muito assunto sobre seita porque eu já fiz parte de uma seita. E existem seitas e seitas, né? Algumas são razoáveiszinhas, algumas não são tão agressivas e outras são absurdas. Aquela lá do caso da Didija Cardoso, eu tinha que trazer mais assuntos sobre a Didija Cardoso, porque quanto mais se investiga, mais sai dali. E são coisas assim cruéis, e tem muita coisa ainda para trazer sobre ela. Só que é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, que no meio disso veio a seita do filho do Olavo de Carvalho. E, gente, que coisa pavorosa. Que coisa pavorosa. E é só a pontinha do iceberg. Bora pro vídeo. Sejam todos muito bem-vindos a este canal. Se você for novo ou nova por aqui, por favor, se inscreva neste canal, curte, comenta, compartilha, ativa o sininho de notificações que é para você saber quando que tem vídeo novo. O meu nome é Maria Cláudia, este é o canal Depois dos 30. A gente se vira. Eu vou ter que censurar algumas palavras, porque eu não sei o que acontece, né? O meu canal é pequeno, eu vejo esse assunto em outros canais gigantescos, algumas palavras não são censuradas, e tá tudo bem, não perde a monetização, mas se eu falar algumas coisas, eu perco a censura, eu perco a monetização. Igual o vídeo que eu tava falando lá do cara que se aproveita da filha PCD pra ganhar dinheiro, enfim. Eu assisti um vídeo que o cara, cada 3 palavras que o cara falava 4 era palavrão. Mas se eu soltar uma palavrinha errada, eu perco a monetização, né? Mas tudo bem, né? Vamos tentar seguir em frente censurando algumas palavras. 4 mulheres relataram ter sido vítimas de tortura física e psicológicas cometidas por Tales de Carvalho, filho de Olavo de Carvalho. Ele é um dos proprietários da escola de cursos do Instituto Cultural Lux et Sapientia, ICLS, que, segundo os relatos, se tornou uma espécie de seita. As denúncias também envolvem Luiz Gonzaga de Carvalho, conhecido como Gugu, irmão de Tales, que é considerado o guru do ICLS. Vale lembrar que Tales nega as acusações, mas é claro que ele vai negar as acusações, né? Ele não vai admitir assim logo de cara, né? As 4 mulheres entrevistadas pela coluna nas últimas semanas afirmam que ter sido vítimas de tortura física e psicológicas cometidas pelo astrólogo e empresário Tales de Carvalho, filho do escritor Olavo de Carvalho e dos proprietários da escola de cursos de ICLS. Os relatos incluem depoimento de uma das ex-mulheres de Tales, Kalinka Padilha de Moura, e das 2 filhas mais velhas do casal, Júlia Moura de Carvalho e Ana Clara Moura de Carvalho. Elas narram episódios de sadismo e crueldade que teriam ocorrido ao longo de mais de 2 décadas. Mais de 2 décadas, ou seja, o Olavo de Carvalho ele ainda estaria vivo. Porque muitas pessoas comentaram na internet que isso não tem nada a ver com o Olavo de Carvalho, porque ele já está, né, não está mais entre o plano físico, porque ele alegou que não existia Covid e ele negou. Eu adoro os memes do Olavo de Carvalho. Então aqui nós temos um Olavo de Carvalho. Deixa eu ver se aqui tem. Aqui tem um. Aqui tem um. Oi, Olavo. A Pepsi Cola está usando células de fetos abortados, né, como adoçante nos refrigerantes. Ele disse que o Covid não existe
e foi de arrasta para cima com o Covid. Mas a denúncia é de que essas coisas acontecem há pelo menos 2 décadas. Então, assim, ele sabia do que estava acontecendo e provavelmente estava no meio disso também, por mais que há rumores de que ele não apoiava isso. Mas isso ainda está sendo investigado. A coluna também conversou com outras 3 ex-mulheres de Tales sob a condição de anonimato. Uma delas aceitou gravar a entrevista. Todas as denunciantes detalharam experiências duras que podem despertar gatilhos emocionais. Portanto, se esse conteúdo for desconfortável para você, tenha cuidado ao assistir. Talvez seria bom você pensar 2 vezes antes de assistir, porque é um pouco triste, sabe? Eu zoei aqui com a arrasta pra cima da caveira do Olavo de Carvalho, mas o assunto é tenebroso. Bom, vamos em frente. Quem aguenta o assunto, vamos em frente. Tales foi notícia em março desse ano, quando a família de uma estudante de Goiás conseguiu na justiça a decisão que obrigava a moça, então com 18 anos, e havia 2 meses morando com Tales de Carvalho em Curitiba, a retornar ao estado e a dizer perante um juiz que, por vontade própria, havia viajado ao encontro do empresário e decidido morar com ele. Para cumprir a decisão judicial, a família teve que mobilizar com a ajuda de um advogado a Polícia Federal e a Polícia do Paraguai, já que a estudante foi localizada na cidade paraguaia de Presidente Franco, fronteira com Foz do Iguaçu, na casa de Luiz de Carvalho, outro filho de Olavo de Carvalho e irmão de Tales. 2 dias antes da decisão judicial, por ordem de Tales, a moça havia ido para lá. Luiz Gonzaga de Carvalho, o Gugu, irmão de Tales, é, segundo palavras das ex-mulheres do empresário, o guru do ICLS, famoso na ultradireita. Gugu foi, durante muitos anos, respaldado pelo pai. Mas ele não tinha nada a ver com a seita. Olavo, certa vez, gravou um vídeo em que recomendava os cursos do ICLS e, empolgado, dizia que Gugu era o máximo. A entidade oferece cursos que vão de temas como religião, astrologia e segredo. Gente, ele suja o nome da astrologia. Suja o nome da astrologia. Esse cadavérico foi de arrasta pra cima e até hoje tá sujando o nome da astrologia. Vamos lá, ele fez um vídeo segredos para ter um matrimônio e leituras de autores clássicos como Platão e Shakespeare. De acordo com os denunciantes, o ICLS é usado por Tales de Carvalho para obter dinheiro de benfeitores, como são chamados alunos. Ou esses benfeitores fez lembrar o vídeo lá do influenciador lá que chamava os caras que davam pix de trouxa. Após um longo processo de convencimento sobre a necessidade de seguir os preceitos estabelecidos pela entidade. Gente, isso não sou eu que estou falando, vou deixar na descrição a fonte, tá? Sobre a necessidade de os preceitos estabelecidos pela entidade contribui com quantidades mensais, além das assinaturas, e que em alguns casos chegam às cifras como até 100 mil. Mas o ICLS, segundo elas, não serviria a Tales somente para captar o dinheiro, mas também esposas. Sim. No plural. No plural. Tales de Carvalho chegou a ter 4 mulheres ao mesmo tempo, sob o mesmo teto. A primeira a se casar com Tales foi Kalinka de Moura, em setembro de 1997. Faz muito tempo, hein? Quando ele tinha 18 e ela tinha 18 e ele tinha 22. Hoje ela tem 46 e ele 50. Os dois eram budistas na época, mas o astrólogo converteu-se ao islamismo em 1998 e a convenceu a fazer o mesmo. Convenceu a mulher a fazer o mesmo. Naquele tempo, os dois moravam em São Paulo. Conviviam um pouco com Olavo,
mas já separada de Eugênia, mãe de Thales, e tinha uma vida normal na comparação com o que Kalinka contava que viria depois. Ah, porque você sabe, né, que no Islã pode ter mais de uma esposa, tudo assim começa muito leve, né? A opinião do sábio tal, a opinião de não sei quem, a opinião de não sei quem, tudo num contexto muito intelectual, né? E daí eu ia entrando no assunto, porque, né, eu gostava de conversar com esses assuntos. Ah, e aí, como é que funciona? Ah, que você sabe como é que funciona? Ah, funciona assim e tal, não sei o quê. Na teoria parecia tudo muito bom, né? Ah, então tem como funcionar, né? Dá pra fazer funcionar, dá. Mas será que hoje em dia ainda se aplica? Era sempre essa minha dúvida. Isso daí não é coisa de muito antigamente, né? Como é que hoje em dia, na prática, as pessoas vão viver assim? Ah, porque o homem é o sol, as mulheres são os planetas que giram em volta, daí tem toda uma explicação metafísica, entendeu? Em torno daquilo. Daí ele, tá. Daí eu sempre falava pra ele, olha, na prática pra mim não funciona. Porque pra mim era inconcebível ele arrumar outra esposa. Não tinha como. Eu falei, não, mas tipo, pra mim não tem como funcionar isso daí, sabe? Tipo, eu não tenho. Ah, é porque você não tem um imaginário islâmico. Lógico que eu não tenho um imaginário islâmico. Eu cresci como católica, você entendeu? Eu não cresci no país islâmico. Então, dificilmente eu vou ter, né? Não, mas daí vai também, aquele mesmo processo, todo dia, falando do assunto, todo dia, sem parar. Aí você é obrigado a ficar pensando. Aí ele introduz uma pessoa. Aí ele começa a falar, porque tudo na teoria primeiro, né? Ai, mas pensa, por exemplo, filha do padrasto dele, ela tinha 12 anos na época. Tinha aquele negócio na família que, tem uma paixonite pelo Thales desde pequena, porque quando eles conheceram, ela tinha 4 anos. E ele? 19. Ele é 15 anos mais velho que ela. Daí é normal, assim, criança às vezes fica meio encantadinha com um adulto, né? Tem aquele adulto que ela gosta. Mas é um negócio completamente inocente, né? Não tem um contexto romântico de verdade. E aí ela sempre falava que queria casar com o Thales quando crescesse. Eu já achava aquilo estranho, né? Eles ficarem falando daquilo com tanta normalidade. Mas tá, não falava nada porque também eu não podia falar nada. Eu era, tipo, a burra, sabe? Que não tinha estudado, que era ignorante, que tinha vindo da roça, que não sabia falar direito. Então eu tinha que sempre ficar quieta porque se eu falasse a minha opinião eu era ridicularizada. Mas quando ele fala então da possibilidade de ter uma segunda mulher, ela tinha 12 anos. Foi quando ele pediu ela em casamento. Quando ela tinha 12 anos. Ela aos 12 anos. Aos 12 anos. Ele pediu diretamente pra ela. Com cerca de 4 anos de casamento, de acordo com Kalinka, Thales comunicou que pretendia ter uma segunda esposa. Gente, uma criança de 12 anos. O empresário veio pela coluna, negou que a menina, hoje com 35 anos e ainda casada com Thales, tivesse essa idade na época. Na nota enviada pelo seu advogado ao Metrópolis, Thales afirma que ela tinha 14 anos, na idade da qual uma relação sexual não caracterizava estupro. Vulnerável. Kalinka lembra que o novo relacionamento do marido caiu como uma bomba em seu casamento, porque a menina era enteada da mãe de Thales, Eugênia. Meu Deus. Essa é o pessoal que defende a família tradicional brasileira. Muita moral, gente. Em nome da moral e dos bons costumes, a união de Thales de Carvalho, com quem algumas famílias seriam consideradas uma irmã, disse Kalinka, envolvia o contrato, que previa a consumação do casamento apenas quando ela completasse 16 anos. A ex-mulher do astrólogo afirma, no entanto, que isso aconteceu quando a jovem tinha 15 anos. Olha, nojo me define. Olha, eu sempre tive nojo do Olavo de Carvalho, mas... Olavo de Carvalho é um dos proprietários do Instituto ICLS. E depois dessas controvérsias, né, devido às acusações contra Thales de Carvalho, né, vale lembrar que ele já era conhecido muito antes pelas suas opiniões conservadoras e sua influência no cenário político-cultural do Brasil. Ai, gente. Ai, se tem uma coisa que não dá, é pra aguentar a extrema-direita. Não dá. Segundo os relatos, o Instituto ICLS teria se transformado em uma espécie de seita devido a essas práticas abusivas e comportamentos coercitivos. As 4 mulheres que denunciaram Thales de Carvalho alegaram que foram vítimas de várias torturas físicas dentro do Instituto,
Essas acusações levantaram preocupações sobre a dinâmica de poder e controle exercido por Tales e outros membros do ICLS. Então tinha várias vezes assim, que era um dia de cada uma, que eram 2 esposas, era uma noite de cada um. Aí quando era minha noite, era assim, começa assim, o que você fez em tal dia? Né, como eu te falei, aí eu começava a contar. Tá, então agora você vai fazer o seguinte, você vai tirar toda a sua roupa. Aí eu tinha que tirar toda a roupa. Aí ou ele jogava água em mim, ou ele urinava em mim, porque o corpo tinha que estar molhado, tá? E daí ele ia perguntando as coisas, eu ia falando, e daí ele ia batendo com fio de telefone, né? Ou ele dava, tipo, uns tapas na cabeça. Mas era sempre assim, tipo, não era um negócio descontrolado, sabe? Isso era o que me dava mais pavor na época, porque eu percebia que ele não tava descontrolado. Ele tava frio. Ele tava frio, sabe? Não lembrava, não ficava pensando no assunto. E daí eu tinha que ficar me forçando, sabe? Pra mim, na época, era importante eu lembrar, porque aquilo ali era como se fosse realmente uma expiação pra mim. Ele realmente me fez acreditar que eu tinha virado uma pessoa suja, imunda, e que eu precisava me purgar. Então eu aceitava, né? E... você abraçou alguém com a perna? Eu acho que sim, eu não lembro. Então eu vou quebrar sua perna. Aí eu falava, não, pelo amor de Deus, não faz isso. Como é que eu vou falar pros outros? Que desculpa que eu vou dar pros meninos? Porque eu tinha que fingir pra elas que tava tudo bem. Aí ele passava, tipo, 5, 6 horas, uma noite inteira, falando que ele ia quebrar minha perna. Aí ele pegava martelo. Aí ele falava pra mim, você sabe que a dor de quebrar um osso é horrível, né? Eu falava, eu sei, eu nunca quebrei, mas eu acho que deve ser o pior tipo de dor que tem, você não tem ideia. Você quer que eu quebre onde? Em que altura da perna? Era assim. Aí depois ele virava pra mim e falava, não, eu não consigo fazer esse tipo de coisa, eu não sou tão ruim assim. Você me força a ser ruim, você me conduz a isso. Mas eu tô fazendo tudo isso pro seu bem, pra te purificar. Então, eu não vou quebrar sua perna, porque eu tenho dó de você. Eu agradecia. Terminava, eu ajoelhava e agradecia por ele não ter quebrado minha perna. Aí teve outra ocasião que assim, você teve prazer sexual com os caras que você saiu? Tive. Então eu vou te castrar. Eu vou simplesmente cortar o seu clitóris fora, porque uma mulher que nem você não merece nunca mais ter prazer na vida. Porque você teve prazer com outro homem que não foi eu. E ele passou a noite inteira jogando álcool na minha região genital e ameaçando de cortar o meu clitóris a noite toda. Chegou no final ele fez a mesma coisa. Não consigo fazer isso, eu não vou cortar. Não vou cortar porque eu tenho a intenção de te perdoar um dia. Me agradeça porque eu sou bom, porque eu sou melhor que você. Eu agradecia. Eu agradecia porque eu dava graças a Deus dele não ter quebrado minha perna, dele não ter me castrado, assim, entendeu? Mas ele fazia tortura durante o dia e durante a noite, porque à noite a gente não podia dormir, porque ele ficava, né, nesse ciclo. Ele tinha que jogar álcool em mim, ficou ameaçando de queimar com isqueiro. Ele tinha aquele zipo, né, que ele acendia e ficava aceso. Ele ficava falando, mexendo a mão, e eu ficava apavorada que aquele negócio caísse no chão. Eu não tinha nem tanto medo por mim. A gente morava numa casa de madeira, assim, entendeu? Eu tinha medo dele botar fogo em mim e as meninas morrerem queimadas. Era isso que eu tinha medo. E eu falava pra ele, para, você vai botar fogo na casa, suas filhas estão aqui, que elas vão, sabe, tipo, né, se controla e tal. E teve uma vez que eu tentei fugir, eu tentei sair, eu falei pra ele, não quero mais, não aguento mais. As meninas vão ficar melhor com você. Porque eu sou ruim. Ele realmente me fez acreditar que eu era ruim demais pra ser mãe delas. Eu não tinha nada de bom pra oferecer como mãe. Vou deixar as fontes pra vocês verem aí, que eu não tô inventando, nem é fonte tirei do real. As vítimas revelaram, né, todas essas alegações, todas essas coisas, e essas alegações levantaram sérias preocupações sobre a dinâmica de poder. E as investigações ainda estão em andamento. Vi alguns vídeos, alguns trechos de entrevistas, e alguns trechos de entrevistas foram tão perturbadores, tão chocantes, que eu nem sequer vou conseguir trazer aqui, porque é bem pesado. Esse cara, esse Tales, ele é uma pessoa muito arrogante, muito prepotente. Eu acho que ele é uma versão pior do Olavo de Carvalho. Ele consegue ser uma versão mais agressiva. Ele é uma versão 1000 vezes pior, sabe? Ele pega o pai dele e ele consegue ser uma versão piorizada, uma versão Premium, Up, Plus, Master, Up Class, sabe? E conseguiu se tornar o pior ser humano possível. Mas também criado por aquilo, gente, olha. E como que o Brasil ainda permite que menores de idade se casem com velhos babões? Devia ter uma lei proibindo isso. Ai, meu Deus, você falar isso é feminismo. Ai, não pode ser feminista. Mas eu acho tão engraçado esse povo que fala que é a favor da família. Fazem coisas tão horríveis, né? Se casar com a enteada. Se casar com a filha da enteada. Se casar com uma menina de 14 anos. Se casar com uma menina de 12. E assim, pelos vídeos que eu assisti da entrevista, não assista todos os vídeos, gente. Porque você vai sair de lá traumatizado. As coisas que elas falaram são horríveis. E antes que vocês falam que elas estão inventando, gente,
Não dá pra ter inventado tudo aquilo. Não dá. E tem uma hora que ele fala assim, eu acho engraçado que ele fala assim que ele ameaça as pessoas, ele não dá nome, justamente para ele não sofrer represália assim da justiça, sabe? Então ele ameaça sem dar nomes. Então se ele ameaça sem ameaçar, então assim, ele sabe ameaçar as vítimas e ele tem tudo aquilo de seita. E eu tô sempre falando sobre seita, tomem cuidado com seitas. Mas olha que engraçado, no caso dela, quando ela casou com ele, ela ainda não casou num regime de seita. A seita veio depois. Vocês entendem que ela casou antes dessa situação de seita e ela se viu dentro de um casamento que foi se tornando uma seita. E depois ela saiu desse casamento, mas foi muito tempo depois que ela saiu, depois que ela já estava numa situação insuportável, né? E assim, eles pegavam várias mulheres para trazer para essa seita, que sabe, parece muito aquela seita. Não sei se vocês vão conhecer, mas sabe aquela menina daquela série do Superboy, que era o Superman jovem, aquela loirinha lá, a Chloe, ela também participou de uma seita macabra, e ela marcava as mulheres da seita, pro líder, né, da seita, marcava assim que nem boi, sabe, é ferro, com as iniciais dele, e ela acabou presa por causa disso. Então essa seita do filho do Olavo é muito parecida com essa, muito parecida mesmo. E eu acho isso tenebroso mesmo. E eu acho que eles usam, né, a questão do islamismo, e de verdade, gente, de verdade, desrespeita a religião do islamismo, porque o islamismo não é isso mesmo, né? Da mesma forma que você, como cristão, não gostam quando eles distorcem a Bíblia, eles estão distorcendo o Alcorão, e é uma coisa horrorosa. Então, é isso, e eu espero que seja feita a justiça, independente de quem ele seja filho, já que o pai dele já foi de arrastar para cima de um vírus que não existe, já que não existe. É aquela história, né? Covid não existe, logo Olavo também não existe, mas os estragos que ele deixou na Terra estão aí, né? Muito obrigada por ter assistido até aqui, um beijo e até o próximo vídeo. Que, aliás, tem muito caso. Gente, é tanto caso para trazer. Da Didi Cardoso, eu preciso fazer um resumo. É muita coisa da Didi Cardoso. É uma seita, mas é uma seita que dá dó, gente. Dá dó. Porque eu não sei se eles começaram a usar drogas antes ou depois da seita, ou se eles criaram a seita para facilitar o uso das drogas, ou se eles começaram a usar drogas para fazer seita. Sabe? Tostinhos vende mais porque é fresquinho, ou fresquinho porque vende mais. Não sei. É isso. Até o próximo vídeo. Tchau.